Carmen Luísa, sou professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E a matéria é Índia População. Bom, a população da Índia ela é a segunda maior do mundo, ela vai ficar atrás apenas da população chinesa, tá? E a estimativa é que até 2008 a população indiana ultrapassasse 1,2 bilhões de pessoas, né? O índice de crescimento da população previsto para o mesmo período é de 1,578%, né? Graças a inúmeras campanhas de controle da humanidade, de natalidade, o índice de crescimento da população tem diminuído gradativamente. Alguns países vão ter que adotar esse tipo de política para tentar reduzir a população. A gente, como estuda a população, vê que o crescimento da população exagerado ou o envelhecimento da população exagerado vão gerar problemas. Então, no caso da China, da Índia ou mesmo do Brasil, as campanhas têm que ser campanhas para controle da população, porque a população cresce muito rápido. Geralmente, países que têm um subdesenvolvimento, são países emergentes, que vão ter um crescimento muito associado com essas características. Já quando você vai olhar países como a Europa, né, países que estão na Europa, como os Estados Unidos, principalmente a Europa, o problema é o envelhecimento da população. Então, as medidas têm que ser de estímulo à natalidade. Então, férias mais extensas, né, licença paternidade, benefícios para a mãe que tiver filhos. Você vai investir em programas do governo para tentar melhorar e aumentar a quantidade de jovens, né, de surgimento de jovens. No caso da China, você vai ter uma política mais radical, que é a política do filho único, né, que você vai impedir, na verdade você vai cobrar uma multa caso a família tenha mais de um filho. Então ela tem que ter um filho só, isso vai gerar vários problemas, inclusive muitos problemas relacionados o abandono de meninas, né, ou o abortamento de meninas, porque na sociedade chinesa quem é responsável pela família é o homem. Então, quando uma mulher casa, ela vai para a família do marido e ela abandona um pouco a sua família, ela não vai cuidar dos seus pais quando ficarem mais velhos, é o filho, o homem que cuida. Na verdade, isso vai incentivar, isso também vai criar esse controle de natalidade. A Índia também vai fazer isso, também, não a política do filho único, mas também vai tentar fazer uma campanha para também diminuir gradativamente a natalidade. A Índia apresenta vários problemas socioeconômicos, você tem várias sociedades muito pobres, né, vários locais muito pobres que estão muito associados a problemas, a gente vê isso no desenvolvimento da população. Então, a taxa de mortalidade infantil na Índia é de 32 mortes para cada 1.000 nascimentos, cerca de 40% dos índios são analfabetos. Então isso dá para mostrar bastante os problemas sociais que a Índia enfrenta, são graves, você tem locais muito pobres, uma população que tem muita falta de acesso aos bens, apesar da economia indiana ser relativamente competitiva. Bom, pensando em relação à população, existe uma questão, a divisão social na Índia, ela tem uma vertente, uma face muito dramática, que é uma face muito voltada à sua organização e na sua religião. Então, historicamente, a sociedade indiana ela é dividida por diferentes castas. As castas são como se fossem classes. No caso do Brasil, a gente também tem uma divisão de classes bastante configurada. Então, a classe mais pobre ela tem dificuldade de ascender à classe média e a classe média tem dificuldade de ascender à classe rica. Isso acontece porque você não tem mecanismos que vão ajudar essa população a transcender essa classe. Então, as universidades não têm acesso a todos os alunos, você não tem uma educação de qualidade, você não tem acesso a medicamentos e existe uma grande diferença entre a qualidade de vida de uma classe trabalhadora para a qualidade de vida de uma classe média e por aí vai, né? No caso das sociedades europeias, você tem uma mobilidade social maior e você também, porque você tem instrumentos que vão facilitar isso, então a educação de qualidade, o acesso aos meios, né, de serviços de boa qualidade e também, por outro lado, você tem o processo de que você tem uma facilitação também e uma diferença pequena na qualidade de vida, menor na qualidade de vida entre a classe trabalhadora, a classe média e a classe alta. A classe trabalhadora tem acesso a meios de consumo, tem acesso a serviços, isso é diferente no caso da Índia. E a Índia, essa diferença, essa casta, ela não só é uma casta econômica, mas ela também é uma casta social e de certa forma religiosa, que vai criar um nível de preconceito muito grande para as classes mais baixas. Então, casta é a camada social hereditária. Ele tem isso. Mesmo que você enriqueça, você sempre vai pertencer à casta onde você nasceu, cujos membros são da mesma raça, etnia, profissão ou religião e se casam entre si, tá? A raça é uma raça e linhagem. O sistema de casta torna a sociedade estática, pois além do casamento, vestuário, hábitos alimentares e até a profissão são pré-determinadas para cada indivíduo que nasce em uma das castas.
apenas 4 castas existem originalmente. São os brahmanes, que são as castas mais altas, que são os nobres e os religiosos, tá? Os kshatras, que são os guerreiros, os vaixyas, que são comerciantes e camponeses, e os sudras, que seriam os escravos. Essa divisão ela é muito feita em relação ao corpo do Brahma, né? Ao corpo do líder religioso. Então, os brahmanes ou os brahmas são responsáveis pela cabeça do Deus. Então, eles são sacerdotes, né? Que representam a classe mais elevada, eles representam a cabeça do Deus Brahma, né? Então, por isso eles são os brahmanes. Os kshatras são os guerreiros e são o poder político, então representariam eles teriam sido feitos a partir dos braços do Deus Brahma. Já os vansas seriam uma classe média composta por comerciantes, camponeses e artesãos, eles seriam as pernas, e os sudras são servos, eles são os pés. Só que além dessas 4 castas, que são aqueles que são originários do Deus Brahma, que tem a sua origem, apesar de ter uma diferença grande aqui nessa religião, hoje em dia seriam o exército, né, e os políticos. Apesar de ter essa divisão, eu ainda tenho os sem casta, os fora da casta, que seriam os párias, né? Que são os intocáveis. Esses são os marginalizados pela sociedade. Hoje em dia, esses párias da sociedade, esses intocáveis, eles acabam exercendo funções que ninguém mais quer exercer. E eles têm uma dificuldade imensa de ter uma ascensão social, porque eles vão acabar limpando as latrinas, eles são aqueles trabalhadores que vão lidar com os mortos, não vão tocar nos mortos, eles não podem ser tocados, eles não podem entrar na casa. Então é um preconceito muito grande com esses chamados sem casta, né, os que estão excluídos. Você já teve um movimento muito grande para tentar diminuir essa questão de diferenças, dessa legitimação desse preconceito, dessa sociedade estática, né? A gente tem vários movimentos pacifistas que foram acontecendo ao longo do processo de libertação da Índia que estão ligados a isso, mas ainda assim, apesar de você ter evoluído muito nessa questão, você ainda tem problemas relacionados a essa divisão social, que é uma divisão excludente que dificulta muito o processo de ascensão social dentro da sociedade indiana. Bom, espero que tenha ficado claro. Tchau!